Bom, esse é o capítulo 7. Vamos ver análise de sensibilidade. Quando você tem um problema de programação linear, você encontra a solução ótima. Quando você resolve o problema original, que vai lhe dar a solução ótima, você agora quer saber até onde eu posso alterar esses valores, os valores dos custos, dos recursos, das limitações que eu tenho aí no problema, de modo que não se afaste muito da solução ótima. O preço que eu vou pagar, por exemplo, se eu alterar um recurso qualquer das minhas limitações. Só que você altera esses valores e não quer resolver o problema de novo. Então vamos ver isso agora na análise de sensibilidade. Então, a análise de sensibilidade é um tipo de avaliação que permite saber o que acontece com os resultados de um problema após alterações feitas nos parâmetros do problema dado. O objetivo é saber o quanto a solução ótima ainda será viável após alterações feitas nas equações do problema dado. No caso, mede-se o grau de sensibilidade dos resultados quando os dados iniciais forem alterados. Na análise de sensibilidade para um problema de programação linear, pode ser considerado os seguintes casos. Então, pode haver alteração nos valores dos coeficientes da função objetivo, pode haver uma alteração nas quantidades dos recursos, pode ter uma variação nos coeficientes das variáveis nas restrições, pode ter a variação no número de variáveis, você pode acrescentar ou retirar variáveis do problema, então você muda o seu problema. Pode ter variação no número de restrições, ou seja, você pode acrescentar uma restrição ou retirar uma restrição. Então, tudo isso pode ser feito através da análise de sensibilidade. Você pode fazer um estudo aí através da análise de sensibilidade. Para ver o que acontece, por exemplo, com a sua solução ótima. Sua solução ótima vai estar viável ainda, sim ou não? A partir dessas modificações, dessas variações. A primeira variação que vamos ver é a variação nos coeficientes da função objetivo. Veremos o que acontece com a solução ótima e com o valor da função objetivo quando os coeficientes da função objetivo são alterados. Vamos considerar esse problema. O problema é maximizar a função 5x1 mais 3x2 sujeita às restrições 3x1 mais 4x2 menor ou igual que 24, 2x1 mais x2 menor ou igual que 8 e x1 e x2 não negativos, maiores ou iguais a zero. Vamos ver até que ponto podemos alterar os coeficientes da função objetivo, de modo que a sua solução ótima ainda continue viável ou que seja a mesma solução. A solução ótima, como já vimos, era x1 igual a 1,6, x2 igual a 4,8, o valor ótimo da função objetivo vai ser z igual a 22,4. Aqui está a região viável, este é o ponto ótimo do problema. As variáveis ótimas são x1 igual a 1,6 e x2 igual a 4,8, e o valor da função objetivo, o valor ótimo, é z igual a 22,4. A solução ótima é encontrada neste ponto, que é justamente a interseção dessas duas retas. Vou chamar aqui essa reta de reta S, que vai ser a reta 3x1 mais 4x2 igual a 24, e a reta R, que é 2x1 mais x2 igual a 8. Essa reta que está em azul representa a função objetivo, que neste ponto vai valer z igual a 22,4. Observe que essa reta é a reta 5x1 mais 3x2 igual a 22,4. É justamente quando a função objetivo vai lhe dar z igual a 22,4. A pergunta é a seguinte: o quanto podemos mexer nos coeficientes da função objetivo, ou seja, aqui no 5 e no 3, de modo que essa solução ótima continue a mesma? Podemos ver aqui essa região. Observe que tem várias retas aqui dentro, em verde. Essa região é a região onde essa função, que representa a função objetivo, pode ser alterada. Cada reta verde dessa aqui é uma reta que representa uma função objetivo, só que ela vai passar aqui na solução ótima. Observe que cada reta que está aqui passa no ponto ótimo. Então, ela continua sendo uma solução ótima para um z aqui dentro. Então, esse estudo pode ser feito através de inclinações. Temos aqui as inclinações das retas, que vai ser a reta R, essa aqui vai ser a reta, eu chamei a reta de T, e essa aqui é a reta S. Então, podemos ver o seguinte, é que a inclinação da reta R é menor ou igual do que a inclinação, vou dizer, o coeficiente angular da reta T, e é menor ou igual do que o coeficiente angular da reta S. Isso pode ser visto graficamente pelo seguinte,
Aqui temos o ângulo que a reta forma com o eixo x. Observe que esse ângulo de R é menor do que o ângulo de T e o ângulo de T é menor do que o ângulo de S. Portanto, a tangente desse ângulo vai ser menor ou igual do que a tangente desse ângulo e vai ser menor ou igual que a tangente desse ângulo. A tangente é justamente o coeficiente angular. Vai ser a inclinação da reta. Então, podemos dizer, enquanto a reta T tiver o coeficiente angular entre os coeficientes das retas R e S, a solução ótima vai ser a mesma, justamente dentro dessa região que temos aqui. A reta T ela pode estar aqui, entre essas duas retas vermelhas, aqui e aqui. Enquanto a reta T estiver dentro dessa região, a solução ótima vai ser a mesma, porque ela só vai alterar a posição dela, mas passando sempre desse ponto. O que vai mudar é sempre o valor de Z. O valor de Z pode mudar, mas a solução ótima não vai mudar. Então, o que queremos saber é justamente que variação é essa. Qual a variação que podemos ter nos coeficientes C1 e C2? Minha função objetivo é da forma Z igual a C1 x1 mais um C2 x2. Queremos saber o que acontece com os coeficientes C1 e C2. Essa reta em azul ela pode se mexer aqui dentro e a solução ótima não vai se alterar. Então, queremos saber justamente o quanto podemos alterar C1 e C2 de modo que continue com a solução ótima sendo a mesma. Aqui temos as retas. A reta T, que é a reta que representa a função objetivo, encontra-se entre as retas R e S, que limitam a solução ótima, e as três retas passam pelo ponto ótimo, que é 1.6 e 4.8. Então, o que é que vamos fazer agora? Vimos que o m de R é menor ou igual do que o m de T, que é menor ou igual do que o m de S. O m de R é menos 2, o m de S é menos 3 sobre 4. E o m de T, no caso geral, vou dizer que a reta vai ser esta. A minha função objetivo vai ser representada pela reta Z igual a C1 x1 mais C2 x2. Agora, no caso geral, isso aqui seria minha reta T. Então, o m de T, nesse caso, seria menos C1 dividido por C2. Então, o m de T seria justamente isso aí. Menos C1 dividido por C2. Então, nesse caso, vai ficar assim. Aqui fica menos C1 dividido por C2. Então, vamos ter esta desigualdade. E aqui podemos fazer o estudo da variação de C1 e C2. Para saber o quanto podemos variar C1 e o quanto podemos variar C2, de modo que a solução ótima permaneça a mesma, não seja alterada. Vamos considerar dois casos. Primeiro, vamos considerar o C1 constante e vamos variar o C2. E depois, vamos considerar o C2 constante e variar o C1. São dois casos que podemos fazer separadamente. Em geral, o C1 é 5 e o C2 é 3. Então, vamos variar um e deixar o outro fixado. No primeiro caso, vamos dizer que C1 vai ser 5 e vamos variar o C2. Substituindo aqui o C1 igual a 5, vamos ficar com essa desigualdade. Aqui temos uma desigualdade dessa forma. E aqui podemos separar em duas partes. Podemos fazer menos 2 menor ou igual do que menos 5 sobre C2. E aqui podemos encontrar o C2 maior ou igual do que 2,5. Vamos multiplicar por C2. Aqui estamos adotando que o C2 é positivo. Menos 2 vezes C2 seria menor ou igual do que menos 5. Agora vou dividir por menos 2. Se eu dividir por menos 2, eu inverto a desigualdade. Então ficaria assim. C2 seria maior ou igual do que menos 5 dividido por menos 2. Ou seja, o C2 é maior ou igual do que 5 sobre 2. Encontrei aqui que C2 é maior ou igual do que 2,5. Só dividir 5 por 2. A outra parte é essa. Menos 5 sobre C2 menor ou igual do que menos 3 sobre 4. É o que temos aqui. Aqui vamos multiplicar. Fazer menos por extremo. Vamos multiplicar por C2 e aqui por 4. Né? Então, fazendo 4 vezes menos 5 vai ficar menos 20. E C2 vezes menos 3 vai ficar menos 3C2.
posso inverter as desigualdades. Então, ficou menos 3C2 maior ou igual que menos 20. Vou dividir agora por menos 3. Quando eu divido por menos 3, eu inverto a desigualdade. Pode encontrar assim, C2 menor ou igual do que menos 20 dividido por menos 3. Eu dividi tudo por menos 3. Como se fizesse isso aqui, ó. Menos 3 e aqui menos 3. Então, menos 3 por menos 3 vai dar 1. E menos 20 sobre menos 3 vai ficar 20 sobre 3. Porque aqui vai ficar 20 dividido por 3. Como eu dividi por menos 3, que é um número negativo, a desigualdade inverte. Então, ficou C2 menor ou igual do que 20 sobre 3. Lembrando, se A é menor do que B, então A dividido por C é menor do que B dividido por C, se o C for positivo. E o A dividido por C é maior ou igual do que o B dividido por C, se o C for negativo. Ou seja, quando você tem uma desigualdade que você ou multiplica ou divide por um número positivo, a desigualdade permanece a mesma. Se você multiplica ou divide por um número negativo, a desigualdade vai inverter. No caso aqui é só maior, né? Então, nesse caso, encontramos que C2 é maior ou igual que 2,5 e C2 é menor ou igual do que 6,67. Ou seja, o C2 está entre 2,5 e 6,67. Então, encontramos aqui o intervalo de variação de C2. É justamente esse aqui. Ou seja, se você fixar o C1 igual a 5, o C2 pode variar de 2,5 até 6,67. Que a solução ótima não vai ser alterada, vai continuar sendo a mesma. Vamos agora fixar C2 igual a 3 e vamos fazer o C1 variar. E vamos ver até que ponto o C1 pode variar de modo que a solução ótima não se altere. Então vamos substituir agora o C2 igual a 3, que é esse aqui. E o C1 está aqui. Então vamos partir desta desigualdade. Menos 2 menor ou igual que menos C1 sobre 3, menor ou igual do que menos 3 sobre 4. Então, vamos dividir em duas partes aqui. Temos essa aqui, que é menos 2 menor ou igual do que menos C1 dividido por 3. Vou fazer aqui meios por extremo. Vai ficar 3 vezes menos 2 dá menos 6, menor ou igual do que menos C1. Vou multiplicar por menos 1 e vai inverter. Vai ficar 6 maior ou igual do que C1. Ou seja, C1 menor ou igual do que 6. Então, temos a primeira limitação para C1. A outra vai ser essa daqui. Então, aqui vai ficar assim. Menos C1 sobre 3 é menor ou igual do que menos 3 sobre 4. Então, vou fazer meus por extremo novamente. Vai ficar menos C1 vezes 4 dá menos 4C1. Menor ou igual do que 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Então, vou dividir por menos 4. Vai ficar C1 maior ou igual do que menos 9 sobre menos 4. Porque eu dividi por menos 4, dividi por um negativo. Então, C1 vai ser maior ou igual do que 9 dividido por 4. Então, temos aí a limitação para o C1. 9 dividido por 4, se fizer aqui 9 dividido por 4, aqui dá 2. 2 vezes 4 dá 8, para 9 dá 1. Aí coloca um 0 e uma vírgula. 10 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, para 2, 10. Baixa um 0, 20 por 4 dá 5. 2,25. Ou seja, C1 é maior ou igual do que 2,25. Isso quer dizer o seguinte, que o C1 ele está entre... C1 vai estar entre 6 e 2,25. Então, essa vai ser a variação de C1. C1 vai estar entre 2,25 e 6. Então, podemos variar o C1 desta maneira quando o C2 está fixado em 3, de modo que a solução ótima continua sendo a mesma. Aqui está a conclusão. E o próximo passo é a variação nos recursos, aqueles valores que estão do lado direito das restrições do problema. Quando mudamos os valores das quantidades dos recursos, teremos alterações nas restrições e, consequentemente, teremos alterações na solução ótima e no valor ótimo da função objetivo. Com essa mudança, geralmente a região das soluções sofre alteração, podendo ser aumentada ou diminuída. E agora queremos saber o preço a pagar. Então, esse preço a pagar é o que vamos chamar de preço sombra. Então, a alteração resultante no valor da função objetivo em virtude de um acréscimo de uma unidade nos valores da constante de uma restrição
é denominado preço sombra. Economicamente, o preço sombra significa dizer o quanto o tomador de decisão estaria disposto a pagar por uma unidade adicional de um recurso, pois além desse valor a pagar, estaria piorando o desempenho. Você tem uma solução ótima do seu problema. Vai alterar as quantidades dos recursos e isso é a solução ótima que você vai ter, já não vai ser a mesma. Quanto você estaria disposto a pagar. Então, matematicamente, o preço sombra é o quociente entre a variação do valor da função objetivo na solução ótima do problema e o valor da solução ótima da função objetivo após fazer as alterações nos valores das restrições. O preço sombra vai ser a variação no valor da função objetivo dividido pela variação nos valores das restrições. Então, vamos tomar como exemplo o mesmo problema que já vimos anteriormente. Temos aqui o problema z igual a 5x1 mais 3x2 e as restrições 3x1 mais 4x2 menor ou igual que 24, 2x1 mais x2 menor ou igual que 8, x1 e x2 maiores ou iguais a zero. Vimos que a solução ótima é esta, x1 igual a 1.6, x2 igual a 4.8 e z igual a 22,4. Então, vamos fazer a alteração em uma das restrições. Vamos alterar aqui, no problema original era 8 e agora colocamos 10. Então, o que vai acontecer com a função objetivo? O que vai acontecer com a solução ótima? A solução ótima vai ser essa, x1 igual a 3.2, x2 igual a 3.6 e o z passa a ser 26,8. Então, o que foi alterado? Aqui era 1.6, aqui era 4.8 e aqui era 22,4. Uma alteração em uma das restrições modificou a solução ótima e modificou o valor da função objetivo. Qual vai ser o preço sombra quando se faz essa alteração? Aqui era 8, não é isso? Então foi alterado para 10. O preço sombra vai ser igual a 26,8 menos 22,4 dividido por 10 menos 8. Faz os cálculos aqui e vê que esse preço sombra vai ser 2,2. Aqui temos a situação geral. Esse ponto aqui é o que dá a solução ótima do problema original. E esse ponto aqui é o que dá a solução ótima do problema modificado, quando alteramos o valor do recurso na segunda restrição. Era de 8, passou para 10 e temos agora a solução desta maneira. Observe que a região era essa região que está aqui, limitada por esta reta que está aqui em amarelo. Quando você alterou a restrição, você aumentou a sua região. Então aqui vai ter mais pontos agora. Sua solução ótima foi alterada. Como vimos, o preço sombra é 2,2. É importante notar que essa variação deixa de existir a partir de um certo ponto, que é o ponto onde muda as restrições que limitam a solução ótima. Vamos considerar esse exemplo. Agora vamos alterar aqui para 16. No mesmo exemplo, agora alterando para 18. O que acontece com as soluções desses dois problemas? Os dois problemas vão ter a solução como sendo a mesma, 3.2, 3.6 e o z igual a 26,8. Neste caso, o preço sombra entre os dois seria zero, porque o valor da função objetiva é o mesmo. Quando você faz o z desse problema menos o z desse, vai ser zero. O preço sombra seria zero. Por que isso acontece? Essas retas verdes representam a segunda restrição. Observe que temos aqui o seguinte, 2x1 mais x2 igual a 8, seria esta reta. Seria a reta que representa o problema original. Aqui temos 2x1 mais x2 igual a 6, seria essa que aparece aqui. Essa outra que aparece aqui já está fora da região. 2x1 mais x2 igual a 18. Não tem como ela interceptar a região. Ela não vai mais limitar a região. Essa reta que aparece vermelha aqui é a 2x1 mais x2 igual a 16. Então, é a última reta que representa a segunda restrição que vai ainda estar limitando a região viável. Ela passa nesse ponto aqui. Depois de 16, essas retas não vão influenciar na resolução, na solução ótima do problema. Observe, essas retas verdes, elas estão limitando com essa vermelha, que é a que está fixada. É a primeira restrição. Quando essa reta verde também ela passa aqui abaixo de 6, se eu colocar aqui a restrição 2x1 mais x2 igual a algum valor menor do que 6, a reta verde também deixa de interceptar essa reta 3x1 mais 4x2 igual a 24. Então, você vai ter aí uma variação aqui dentro.
entre 6 e 16. Então, você pode alterar, por exemplo, vamos dizer que o R2 está entre 16 e 6. O R2 seria o recurso da segunda restrição. Assim, 2x1 mais x2 menor ou igual do que R2. Esse R2 ele pode estar entre 6 e 16, que o preço sombra vai ser o mesmo. A solução ótima está limitada pelas restrições 3x1 mais 4x2 igual a 24 e 2x1 mais x2 igual a R2, onde esse R2 vai estar entre 6 e 16. Para R2 menor ou igual do que 6, se você observar aqui, se R2 for menor ou igual que 6, então vai estar aqui embaixo. A limitação já será assim. Então, a região não estará mais limitada entre esta reta e esta. Então, para R2 menor ou igual que 6, a solução ótima fica limitada pelas restrições 2x1 mais x2 igual a R2 e o x1 igual a 0, que é a reta vertical. Por outro lado, para R2 maior ou igual que 16, a solução ótima fica limitada pelas restrições 3x1 mais 4x2 igual a 24 e x2 igual a 0. Para esta reta, 2x1 mais x2 maior do que 16, então ela não será mais uma limitante da região. A região vai ser limitada por esta reta e por esta aqui, que é a x2 igual a 0. Podemos ver que para qualquer valor do R2 entre 6 e 16, o preço sombra é sempre o mesmo. De 8 até a 16. Quem vai ser o preço sombra? O preço sombra vai ser, no 8, o valor da função objetivo é 22,4. No 16, é 40. Esse valor está aqui. Então vai ficar 40 menos 22,4 dividido por 16 menos 8. Vai ser igual a 17,6, né? Dividido por 8. Então isso aqui deve ser 2,2. Para qualquer variação a partir de R2 igual a 16, o preço sombra é nulo, porque o valor da função objetiva é sempre o mesmo. A partir de 16, o valor da função objetiva vai ser sempre 40. Então, fazendo 40 menos 40, aqui em cima vai ser 0. Não importa a variação que você vai ter nos recursos, vai ser sempre 0 o preço sombra. Da mesma forma, podemos fazer a alteração na primeira restrição. Aqui, alteramos para 30. Você vai ter uma solução desta maneira. Você encontra o preço sombra, no caso aqui foi 0,2. Aqui agora vamos ver as limitações que podemos ter. Agora para o R1, no caso o R1 seria 3x1 mais 4x2 menor ou igual do que o R1. Então seria o recurso da primeira restrição. Até que ponto podemos mudar esse recurso de modo que o preço sombra continue sendo o mesmo? Então é isso que a gente quer saber. Essas retas verdes representam a reta 3x1 mais 4x2 igual a R1. Para R1, entre 12 e R1 igual a 32. Essa vai ser a alteração do R1, daqui até chegar aqui. 12 até 32, ou seja, o R1 vai estar entre 32 e 12. Esse é o valor de R1 do intervalo que R1 pode ter, de modo que o preço sombra continue sempre sendo o mesmo. Aqui está detalhado o que foi dito. No caso, vai ser entre 12 e 32. A limitação para R1, de modo que o preço sombra continue sendo o mesmo, no caso 0,2. Como vamos ver isso no Excel? Olha só, no Excel vai apresentar tudo o que foi feito até agora. Quando vamos resolver no Solver, aparece aqui no último quadro, né, que é resultados do Solver, aparece aqui respostas, sensibilidade e limites. Então você vai selecionar essas três opções e vai aparecer os relatórios de sensibilidade através do Excel. Esse é o primeiro relatório que vai aparecer. É o que você escreveu basicamente no Excel. Os resultados mais importantes estão aqui nesta tabela, que é o relatório de sensibilidade. Aqui vai dizer justamente quem vai ser o preço sombra, quem vai ser os limites inferiores e superiores. Aqui aparece objetivo, coeficiente. Então aqui são os coeficientes da função objetivo. No caso, temos que a função objetivo é da forma z igual a 5x1 mais 3x2. Vai aparecer aqui, dessa forma, 5 e 3 são os coeficientes da função objetivo que você colocou no problema. Aqui é quanto é permitido aumentar. No caso do 5, posso aumentar mais 1, então ele pode ficar em 6. E aqui quanto eu posso diminuir? 2,75. Então eu posso fazer 5 menos 2,75, vou encontrar 2,25. Foi o que encontramos o C1 entre 2,25 e 6. Aqui no coeficiente C2, que era 3,
Podemos aumentar 3,6 e podemos diminuir 0,5. Então, no caso, ficaria entre 2,5 e 6,67. Foi o que encontramos também quando fizemos lá manualmente. Então, essa é a variação que podemos ter para o C1 e aqui a variação que podemos ter para o C2. Que vai ser as variações nas restrições. Aqui vai ser o preço sombra para o recurso da primeira restrição. Vimos que era 0,2 e para a segunda restrição o preço sombra era 2,2. No caso aqui são as restrições 24 e 8. 24 para a primeira restrição e 8 para a segunda restrição. Aqui é quanto é permitido aumentar, ou seja, podemos ir de 24 mais 8, no caso até 32, podemos diminuir 12, no caso 24 menos 12 igual a 12. O recurso da primeira restrição pode variar entre 12 e 32. Da mesma forma, aqui no 8, posso aumentar 8, posso subtrair 2, ou seja, posso chegar em 16 e em 6. Esse aqui é o problema original. 5x1 mais 3x2. Aqui são as restrições. 3x1 mais 4x2 menor ou igual que 24. 2x1 mais x2 menor ou igual que 8. E aqui está o problema resolvido. A solução ótima vai ser 1,6 e 4,8 com a função objetiva 22,4. O que você vai fazer agora é o seguinte. Vai encontrar aqui os relatórios de sensibilidade. Você vem no solver. Depois que está preenchido, você manda resolver. E aqui aparecem os relatórios. Você clica em resposta, você aperta no Ctrl e clica nos demais para selecionar os 3. Aí você vai em OK e vai aparecer aqui embaixo todos os relatórios. Aqui vai relatório de resposta 1, é justamente o primeiro que vai aparecer. Aqui o segundo é o relatório de sensibilidade, foi o que acabamos de ver. Temos aqui os coeficientes, aqui quanto podemos alterar para mais e para menos. Aqui o preço sombra, no caso da primeira restrição é de 0,2, da segunda é 2,2. Quanto podemos alterar nos valores dos recursos, no caso podemos aumentar 8 e diminuir 12 para a primeira restrição. E na segunda podemos aumentar 8 e subtrair 2 para a segunda restrição. E aqui é o relatório de limites, que são os limites superiores e inferiores que podemos ter. Temos aqui o valor da função objetiva é 22,4. Aqui o limite inferior é o mínimo que podemos encontrar para as variáveis de decisão. E aqui são os valores das funções objetivas respectivas. Aqui o limite superior, no caso de máximo, foi encontrado x1 igual a 1,6, x2 igual a 4,8. E aqui é o valor da função objetiva para cada um deles.